Lei Lin não só tinha muita informação sobre métodos para aumentar a afinidade elementar, como também tentou alguns desses métodos. Havia registros antigos detalhando este campo no continente central, e o Aiship registrou a informação e a usou bem. No entanto, até mesmo o continente central, que era considerado o berço do renascimento da glória dos magos, tinha muito pouca informação sobre a aptidão da alma. Era extremamente improvável que Lei Lin encontrasse um físico de um antigo clã morto, e isso poderia ter sido útil para ele. No entanto, Joanna acabara se autodestruindo, algo que Lei Lin achou uma enorme pena. Com o que ele entendeu, Lei Lin descobriu que o poder das leis poderia alterar sua aptidão da alma. Como ele não poderia enlouquecer de emoção. O poder das leis é ilimitado e inesgotável, e pôde até modificar a aptidão da alma de um mago. Os olhos de Lei Lin brilharam. Enquanto ele era um Arlok Bloodline, ele ainda prestava muita atenção à sua aptidão da alma. Mas, ao pensar no que ele havia compreendido, um olhar de hesitação aumentou em sua expressão. O monarca da chama flamejante não tinha autoridade completa sobre a lei do fogo, senão ela teria avançado para a sétima sobrescrito posição. Sua compreensão das leis era incompleta, e o que Lei Lin descobrira de suas memórias eram pedaços de uma versão fragmentada. Ele compreendeu menos de 1/10 do poder das leis do fogo, e era impossível para ele entendê-las completamente e se tornar um rank 7 magus com isso. Com o e a falta de pesquisa e informações sobre as leis por parte de Chip, era impraticável confiar nela para simular a versão completa da lei do fogo. Não há como escapar, Lei Lin suspirou. Lucrar com esse risco já era extremamente sortudo. Tenho que atacar furtivamente outro magus que compreendeu leis e roubou sua compreensão. Ele não estava disposto a enfrentar alguém que tivesse compreendido completamente o poder de uma lei e obtido o controle dela. O mundo dos deuses tinha um título especial para as existências no nível 7 e acima. Eles eram chamados de deuses verdadeiros. Isso porque, uma vez que alguém compreendesse completamente o poder das leis, até mesmo um humano comum entraria no domínio da divindade. A diferença entre os dois era ainda maior do que as diferenças entre os postos 1 e 6. Assim, enquanto Lei Lin e Malinda se atreviam a ferir gravemente um monge de amanhecer, eles definitivamente não se fechariam em um rank 7. Ele queria viver por um longo tempo, esperançosamente espiando e transcendendo a um estado de imortalidade. Porque ele intencionalmente buscaria a morte. Essas coisas não importam ainda. Por enquanto, eu preciso quebrar os grilhões da linhagem o mais rápido possível e romper com Brea Kingdom. Afinal, apenas o pico do poder da minha força da alma me dará as bases para começar a compreender o poder das leis. Ao pensar no que havia acontecido durante o processo de compreensão, a expressão de Lei Lin ficou sombria. Com sua atual força da alma, analisar e compreender o poder das leis era muito difícil. Mesmo que ele tenha compilado todas as informações, ele só sentiu um pouco da aura da lei do fogo, e não tinha sequer compreendido 0,00001% dela. Só o Brea Kingdowns poderia compreender leis. Mesmo sendo capaz de conseguir o que ele tinha era porque Lei Lin era talentoso e tinha a grande ajuda do Ayahuasca. Seja o que for, eu preciso obter o poder das leis o mais rápido possível. Quebrar os grilhões da linhagem dependerá disso. Recordando o encontro com a árvore da sabedoria assim como seu presente, os olhos de Lei Lin brilharam quando ele mergulhou na compreensão da lei do fogo. A luz carmesim flutuava em torno de Lei Lin sob uma árvore na escuridão. Seus olhos estavam fechados com força, como se estivesse em contato com um mundo cheio de mistérios. Grandes quantidades dessa luz surgiram ao redor de seu corpo, as informações intermináveis formando um código estranho enquanto pairavam diante de seus olhos. Ele tentou se esticar e pegar aquelas palavras flamejantes, mas a ação foi em vão. Ele podia sentir algumas palavras flamejantes cavando continuamente em seu corpo como minhocas, fazendo-o tremer um pouco.
A compreensão das leis havia começado bzzzt, assim como a compreensão de Leilin da lei do fogo estava prestes a começar. Uma enorme quantidade de luz carmesim o interrompeu. Não. O que está acontecendo? Leilin quase rugiu. O estado em que ele esteve era claramente um que era difícil de encontrar, e foi interrompido assim. Isso o encheu de uma sede de sangue quase insana. Tanto a sua linhagem e a capacidade de controle inato do Kemoe Imperador colocou uma cena diante de seus olhos. Em um quarto extravagante do mundo subterrâneo escuro, um lençol de cama tinha manchas de sangue. Uma mulher que estava suando profusamente tremeu enquanto segurava um bebê enrugado. O bebê com olhos negros ainda tinha líquido amniótico em seu corpo. O cordão umbilical tinha acabado de ser cortado e, como se percebesse Leilin espiando, o bebê chorando sorria para ele, fazendo a mulher ficar chocada. Meu sangue! Meu sangue nasceu em Twilight Zone. Leilin abriu bem os olhos. Todos os magos tinham uma estranha sensibilidade ao próprio sangue, e dado que o Imperador Kemoin era o regente de uma raça, a sensibilidade de Leilin era ainda maior. A criança que eu deixei para Celine nasceu. Seu olhar penetrou no chão e chegou a Twilight Zone. Ele não deixou a Iship controlar suas interações com Celine, intencionalmente deixando para trás sua linhagem com ela. Já era hora de a criança nascer. Porque essas crianças eram Warlocks, elas seriam diferentes dos humanos normais. Eles teriam algum talento inato e poderiam causar tempestades elementares ou vazar radiação ao nascer. Celine era uma magus e tinha defesas contra essas situações. A maioria das mulheres regulares seria feita para. A geração mais jovem amadureceria rapidamente com a linhagem 5 do Imperador Kemoin de Leilin, e eles definitivamente seriam terríveis além da crença. Com a influência de Celine, que tipo de mudanças seriam trazidas para a Twilight Zone? Os olhos de Leilin mostraram que ele estava imerso em pensamentos. E ainda assim ele era o mesmo magus destacado, afinal, e ele esperou por um longo tempo depois de observar a lei do fogo. Com um leve suspiro, Leilin colocou sua atenção em si mesmo e as instruções do chip apareceram, bip. Anfitrião começando a compreender força desconhecida, determinado a ser poder da lei do fogo. A afinidade elementar do fogo aumentou em 50%, a aptidão da alma do anfitrião foi fortalecida. Recalculando. Determinado a ser atualizado para a nota 4, minha afinidade elementar e minha aptidão para a alma foram aprimoradas depois de cruzar o limiar da compreensão das leis. Leilin ficou surpreso com isso. De seus dias como acólito até o dia de hoje, ele só tinha sido capaz de elevar sua aptidão de alma ao pico de seu grau inicial de 3. Esse passo que ele deu para compreender as leis fez com que subisse um ano, algo com um significado aterrorizante. No entanto, isso seria para a alma atual de Leilin em termos de compreensão do poder das leis. Ele era apenas um magus da lua radiante, afinal de contas, isso Atruiou ainda estava em Half Moon e ainda não tinha alcançado o pico da lua cheia. Não poderia apoiar o estudo das leis. Em outras palavras, o próprio Leilin não era bom o suficiente para acomodar uma maior compreensão. Ele teve que atualizar-se para romper, e isso tinha que ser conseguido alcançando o posto 6, Brea King Dona. Esta descoberta deixou Leilin sem palavras. Embora ele tivesse roubado cerca de 10% da compreensão das leis do fogo do monarca chama ardente, ele só havia entendido cerca de 1%. O resto teria que ser arquivado devido a ele não cumprir os pré-requisitos. Meus ferimentos se recuperaram completamente e eu passei por praticamente todos os meus lucros. É hora de voltar. Leilin de repente suspirou, a figura se transformando em chamas negras e desaparecendo da área. Em um rio astral, a incontáveis anos-luz do mundo dos magos. Uma cobra enrolada como uma estrela no mundo do purgatório revelou a figura da cobra viúva. Cada fio de cabelo dela era uma serpente diferente, emitindo diferentes tipos de energia.
Seu rosto era extremamente requintado e seus olhos continham dentro deles a vida e a morte dos próprios mundos. Cada centímetro de seu corpo parecia incorporar a lei das trevas, e estava cheio de perfeição e harmonia. Atualmente, havia uma rara severidade nos olhos da viúva. O imperador dos Kemoin já começou a fazer contato com o poder das leos. Sua linhagem começou a se espalhar também. A cobra viúva podia ver os acontecimentos no longínquo mundo dos magos através do rio astral, fazendo-a mergulhar fundo no pensamento. Embora os Kemoins fossem apenas um pequeno ramo de sua linhagem, eles ainda representavam uma parte de suas habilidades e autoridade. A linhagem Imperial a deixara em guarda. Essa variável incontrolável poderia um dia se tornar um poder que destruiria sua divindade. Através da costa de nuvens e estrelas, minha linhagem voltará para o meu abraço. A voz da viúva era fraca e terna, dando-a um impulso de se perder dentro dela. Com o que soou como uma profecia, um tremendo mundo ilusório emanou lentamente de trás das Nak do Ager, e como se ele estava atravessando o tempo e o espaço, ela entrou no mundo dos magos.